E hoje a gente então encerra com a crise de prioridade. Quero ler lá o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, eu vou ler apenas 2 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, inicialmente, quando Jesus libera uma palavra conhecendo o coração dos seus discípulos, dos seus seguidores, ele diz, Mateus 6, 25, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Então, Jesus não está dizendo para sermos despreocupados, descansados quanto ao trabalho, ao salário. Não, é disso que ele está falando. Ele está falando de uma preocupação excessiva que nos rouba a paz. E é o que temos vivido nos últimos dias. Pula para o versículo 33, depois você lê todo o texto em casa. E aí ele vai encerrando esse conselho quanto às preocupações, dizendo, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar ao Senhor, você pode curvar sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos ser ensinados por ela, queremos aprender de Ti, queremos entender a Tua ordem, queremos cumprir as Tuas determinações. Por isso te pedimos que saiamos todos daqui alimentados pelo Teu Santo Espírito, que haja revelação da Tua palavra, que os Seus filhos tenham discernimento para decidir conforme o Teu querer e a Tua vontade. Fala conosco nesta noite, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém. Então vamos falando um pouquinho sobre essa crise de prioridade. Você já percebeu que Jesus está aqui dando a eles a oportunidade e a nós de priorizarmos o que realmente importa. Não podemos viver a nossa vida nem com uma lacuna de não sabermos de onde viemos, para onde vamos, são as perguntas filosóficas da vida. Não precisamos disso. Segundo a palavra de Deus, sabemos de onde viemos, do coração do Pai. Fomos criados para a glória dele e sabemos para onde vamos ou para onde queremos ir, para junto do Pai novamente. Isso é uma firmeza de fé que os cristãos precisam plantar nos seus corações. Isso vai se tornando, ou deveria se tornar, um referencial. Porque quando Jesus fala de buscar o reino de Deus e a sua justiça, não é a justiça humana. Tem cristão querendo fazer justiça com as próprias mãos, tem cristão desacreditado da justiça humana. Eu, particularmente, já não dou tanto crédito à justiça humana. Primeiramente, quando eu tenho uma causa na justiça, eu entrego na mão de Deus. Depois eu deixo a causa correr. Meu coração não está na preocupação de quanto vou receber. Se eu tenho algum litígio e tenho que levar isso à justiça, eu primeiro apresento para Deus. E digo, se não for da tua vontade, eu nem entro nessa causa. Porque Deus é o meu juiz. Deus é o nosso juiz. Mais do que acreditarmos nos juízes dessa terra, temos que acreditar no juiz que é sobre todos eles. E mesmo que você acredite no juiz dessa terra, você pode se decepcionar, não é? A gente já vê isso nas nossas causas, nas questões que temos. Eu vejo irmãos frustrados, pastor, eu tinha uma causa trabalhista, meu patrão me prejudicou e o juiz deu tudo a favor dele. Aí a pergunta que eu faço é pastoral. Você apresentou essa causa nas mãos de Deus, você disse que o Senhor era o dono de todas as coisas, ou você fez barganha com Deus, né? Senhor, se tu me deres a causa, darei tanto à tua igreja. Isso é barganha. Você tem que dar tanto sempre, você tem que ter um coração doador sempre. Não faça barganha, né? E não negocie aquilo que você nem sabe se pode cumprir. Então, Deus não está preocupado em receber o teu dinheiro, Deus está preocupado em receber o teu louvor, a tua adoração.
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Ele nos deu um novo coração para que vivêssemos para a glória dele. E isso é um pensamento que nos ajuda a priorizar as coisas do reino. Então veja que as palavras de Jesus, falando sobre prioridade, precisava ser, desde a igreja que estava se formando. Que igreja era essa, pastor? Os discípulos estavam ali reunidos, aprendendo de Jesus, Jesus revelando o reino do Pai, Jesus falando de coisas maravilhosas, Jesus mostrando sinais, maravilhas, alguns bem atentos, outros meio despreocupados, alguns seguindo Jesus só para ganhar o pão multiplicado, outros querendo receber cura física. Tantas coisas estavam na prioridade dessas pessoas. E Jesus falando, primeiro, conheçam o reino de Deus, investiguem, busquem nas Escrituras o conhecimento do reino de Deus e você vai seguir a justiça de Deus, não dos homens. A justiça de Deus não funciona como a justiça humana. A justiça de Deus é composta, dentre tantas coisas, da verdade, dos elementos da lei, é composta de perdão. Justiça humana não pode ter perdão para não haver favorecimento. É justiça. Se está escrito que tem que aplicar tal lei, aplique tal lei. Deveria ser assim, né? Nem sempre é. Mas com Deus, sim, ele tem poder, porque ele faz a lei, ele tem poder para dar a vida, tirar a vida, tem poder para levar uma alma para o céu, ou permitir que ela vá para o inferno, pela própria pessoa, fazendo suas escolhas. Então, é desse Deus que nós estamos falando, do Deus Criador, que olha para a sua igreja no momento e dá a essa igreja que ainda vai ser formada o referencial. A gente está falando de uma época em que aqueles homens que hoje chamamos de cristãos, né? Pedro era cristão, mas ele não sabia que ia se transformar num cristão. Ele foi chamado para largar as redes, os demais irmãos, os discípulos foram se formando e Jesus estava ali no meio deles. E Jesus estava liberando as palavras de ordem, dando a eles a oportunidade de saírem da sua vida comum. E isso foi literal. Sabemos que o cobrador de impostos parou de cobrar imposto. Sabemos que Pedro, em determinado momento, parou de pescar comercialmente, para viver atrás de Cristo. Não é a ideia de os crentes pararem de trabalhar para viver na igreja, já expliquei isso aqui. Mas é a visão de você priorizar Deus acima de tudo, lembrando que Ele é a fonte. Quando Pedro precisava pagar imposto e não estava pescando mais, Jesus deu a ele a oportunidade dele pescar um peixe que tinha uma moeda dentro do peixe. Isso é para nos mostrar que Deus supre todas as nossas necessidades. Diga glória a Deus por isso. Não precisamos andar por aí preocupados, pastor, mas eu tenho impostos para pagar. Eu digo, você está vivo, tem que pagar imposto. Pior é aquele que não paga e usufrui dos outros que pagam. Não pense na tribulação da vida nesse sentido. Então, aqueles cristãos que estavam ali, que depois iam assumir a igreja, né, se reunir de casa em casa, abrir igrejas, inaugurar igrejas, eles não podiam viver só da Torá, que eram 5 livros lá do Antigo Testamento, né? Eles não podiam viver do Talmud, que eram os livros escritos pelos anciãos judeus, eles tinham que ter os seus próprios escritos. E os escritos desses cristãos lá da igreja primitiva estavam agora baseados na revelação de Jesus. Tudo que Jesus explicou, ensinou e cumpriu, porque Jesus vai cumprindo inúmeras profecias, ele é o Messias, mas ele deu a eles esta ideia de que vocês devem conhecer a lei e praticar o que é justo. Porque na interpretação da lei, a gente pode estar falando dos tempos modernos, há a questão do que é justo e do que é injusto. Tem lei que parece muito injusta, tem lei que é pura justiça, mas a gente não entende bem disso. Então vamos voltar à questão da lei dos judeus. Algumas leis que os judeus interpretavam era do modo que eles entendiam a realidade da vida. Aí vem Jesus revelando o reino dos céus e dizendo, olha, vocês estão pecando nisso e nisso e nisso. Quer um exemplo? Quando na lei dizia que eles deveriam ser fiéis nos dízimos, eles eram fiéis nos dízimos. Mas eles eram infiéis no amor. Eles dizimavam o hortelã, tudo que eles recebiam da terra, os frutos da terra, eles levavam para a igreja a 10ª parte. Eles eram criteriosos.
Sabe aquele crente que ganha R$ 2.359,25? Ele fica às vezes confuso porque não consegue dizimar dos 25 centavos. Aí eu digo assim, irmão, arredonda isso, pelo amor de Deus. Para cima, né? Você não vai roubar Deus, arredonda para cima esse negócio. Pastor, eu vou dar 22 centavos. Você não consegue dar mais porque não tem mais moeda de 1 centavo. Então dá 25 centavos, irmão. Veja que não é questão de valores. Está entendendo? Se uma pessoa, um jovem, ganha da mãe R$ 2,50, ele vai dizimar 25 centavos. Ele tem que ter alegria em fazer isso. Mas se ele ganha R$22, ele vai dizimar R$ 2,20. Se ele ganha R$ 22,50, ele vai dizimar R$ 2,25. Enquanto houver moeda para dizimar, ele está correto. Mas se chegar num número quebrado, 3 centavos, como é que ele dizima? Como é que ele faz? Arredonda isso, irmão. Deixa de ser muquirana. Eu não estou falando como pastor, estou falando como senso de justiça. Eu vou olhar para as coisas de Deus e dizer, poxa, era para eu estar dando, era tudo. Mas meu Deus não exige de mim tudo. E Ele nem exige os 10%. A palavra exigir é humana. Ele diz que se nós tivermos aliança com Ele, estamos mostrando que priorizamos o reino de Deus primeiramente. A sua justiça. Lembra que eu sempre explico sobre dízimo? Dízimo é o maior senso de justiça para nós. Ele faz com que aquele que ganha muito seja igual àquele que ganha bem pouquinho, desde que ambos sejam fiéis. Não tem essa para Deus, de que esse é o melhor dizimista, porque ganha muito, esse aqui ganha pouco. Não existe isso para Deus. Para Deus é igual. Quem está lá embaixo? O que não entende sobre dízimos. Aí a diferença é cruel, porque ele está fora do senso de justiça. A mensagem não é sobre dízimos e ofertas, é só uma explanação. Porque vamos ser justos, vamos usar a questão da justiça. Todos nós que usufruímos desse templo, desse ar-condicionado, dessa poltrona, estamos usufruindo daquilo que os irmãos que têm esse senso de justiça cumprem. Eu estou aqui usando um microfone que o dízimo dos fiéis permitiu que comprássemos. Eu não posso usar esse microfone se eu também não for fiel, porque eu vou estar fora da justiça de Deus. Como eu posso usufruir de coisas que eu não contribuí para ter? Entende o senso de justiça? Está explicado isso? Posso ouvir um amém dos irmãos? Então a palavra de Jesus precisava ser sempre um referencial. Não era para eles ficarem voltando para a lei dos judeus e dizendo, como é que a gente resolve essa questão? Vamos na lei. Não, vamos lembrar do que Jesus falou. Os evangelhos estavam ali formando verdadeiramente a lei dos cristãos. Depois vieram as cartas pastorais, não é? Toda a revelação que temos hoje no Novo Testamento se transformou de uma certa forma na nossa lei. E o que estudamos na palavra de Deus no Antigo Testamento? Nós permitimos uma confirmação. A confirmação de que Deus usou homens de fé no Antigo Testamento, e que homens que foram se fazendo de fé pelo chamado de Jesus, puderam então também escrever e atestar aquilo que o Antigo Testamento revelava, que Deus vai enviar o seu Filho, Deus vai enviar o Messias, Deus vai enviar o restaurador, ele virá da árvore genealógica de Jessé, de Davi. Tudo isso estava escrito e tudo isso foi acontecendo. Mas por que então, pergunto eu, que Jesus falava tais coisas, eles viam, ouviam, participavam dos milagres, estudavam a palavra com Jesus? Eu imagino Jesus pregando um texto, explicando as escrituras no Antigo Testamento para eles, e mesmo assim eles não obedeciam à risca, porque eles já estavam vivendo uma crise de prioridade. A ideia da prioridade começa quando Jesus se revela Filho de Deus, e eles passam a aceitar essa possibilidade, mesmo que alguns tenham ficado confusos quando ele morreu,
mas ele verdadeiramente se fez prioridade. Eles priorizaram Jesus, eles abriram mão da sua vida pessoal, seguiram Jesus, mas quando Jesus morreu, alguns balançaram. Alguns tiveram medo, alguns desistiram. Há relatos dos antigos cristãos que muitos deixaram de ser cristãos quando os romanos vieram e começaram a perseguir, dizendo: você é cristão? Se você for, vai ser queimado como tocha humana. Teve cristão que naquela hora disse: eu nunca fui cristão, nem sei quem é Cristo. Deixa eu viver a minha vida, para com isso. Esse não foi queimado na fogueira. Esse não foi queimado na fogueira deste mundo. É bem provável que esteja queimando até hoje e queimará eternamente na fogueira do inferno. Porque teve a oportunidade de priorizar as coisas de Deus e não priorizou. Então, não é tão simples priorizar o reino de Deus, mas Jesus já dá essa dica, que precisamos cumprir o que foi ensinado, para que isso não desencadeie uma série de problemas. Quando eu vejo determinadas lutas de alguns irmãos, de relatos de pessoas que são cristãs em diversas igrejas: pastor, por que o crente passa por isso? Eu digo: olha, ou é uma aprovação de Deus, ou em algum momento você vacilou. Eu não tenho respostas para tudo. Eu preciso ter respostas para a minha vida. Eu fico pensando o quanto eu não posso vacilar para que lá na frente eu não desencadeie problemas sérios na minha vida. Eu fico pensando que toda ação, e aí isso é provérbio popular, toda ação gera uma reação. Toda semente tende a dar um fruto. Então eu tenho que semear as melhores sementes para não ter frutos problemáticos lá na frente. Então eu preciso o tempo todo pensar sobre isso. O que eu estou fazendo quando eu penso assim? Estou priorizando o reino. Estou priorizando as coisas eternas. Estou focado no que realmente importa. E não dá tempo, muitas vezes, de fazer isso depois que o leite é derramado. Você conhece a expressão? Quando você coloca o leite no fogo, né? No micro-ondas, já está lá e fica: eu vou vigiar, eu vou olhar, aí dá uma espiadinha na TV e olha. Aí quando você se distrai, o leite derrama, aí você corre para apagar o fogo. Já derramou. A vida pode ser bem exemplificada nessa situação, queridos. Antes que derrame, o leite dá o sinal, não dá? Qual é o sinal do leite que vai derramar? Ele sobe. Pensa na ideia do leite subindo na vasilha. Pense na fervura deste mundo. Pense na pressão que vivemos. Pense no calor do momento e você vai entender que é hora de vigiar mais do que chorar pelo leite derramado. No versículo 33, novamente, nós vemos Jesus dizendo: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus então coloca o que é prioridade, buscar o reino de Deus e cumprir a justiça de Deus, para depois o que não é prioridade. O que não é prioridade? Não fique escandalizados. Comer não é prioridade. Que isso, pastor? Mas se eu não comer, eu não vivo. Você tem certeza disso? Você conhece pessoas que estão vegetando e não morreram? Elas estão vivas. Ah, mas eu não quero vegetar. Amém. Mas ele não mandou ninguém vegetar. Ele mandou você comer. Ele disse que você comeria do fruto do seu trabalho. Se você trabalha bastante, tem salário, coma do melhor dessa terra. Mas não deixe de priorizar o reino de Deus, porque há muitos que estão priorizando a comida e deixando o reino de Deus de modo secundário. Então aqui nós começamos a entrar numa questão do que deveria ser realmente prioridade. Prioridade para Jesus não é comer bem e vestir bem. É comer o suficiente para não morrer e se vestir o suficiente para cobrir a nudez. Aí começa uma questão que na nossa cultura poucos entendem. Deixa aí marcado Mateus 6, dá um pulinho em Mateus 22. Lá no versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, dois grupos de judeus, né? Fariseus, saduceus, reuniram-se em conselho
E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe. Sabe aquelas perguntas capciosas? Tem pergunta capciosa que eu não gosto de responder, irmãos, eu tenho dificuldade. Pastor, por que Deus permite uma criancinha morrer? Para mim é uma pergunta capciosa, porque eu não tenho a resposta. O que eu digo é, Jesus não permite nada. O mundo está aí, existe uma engrenagem que foi dado play desde quando começou, e ele deu as regras. Se fugirmos das regras, as consequências são nossas. O mundo está como está por culpa do homem, não de Deus. Nada que acontece de ruim nesse mundo tem a ver com Deus não, queridos. O que nós podemos fazer para diminuir a tensão e a dor é convidar Deus para gerir a nossa vida. Agora, dizer que não vamos sofrer o mal, estamos no mundo. Então, versículo 35, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Prioridade. O amor que entregamos ou pensamos dar às esposas e aos esposos, aos filhos e filhas, aos netos, às coisas, ao dinheiro, tudo isso tem que vir depois do amor a Deus. Mas como eu amo Deus invisível? Como eu posso dar esse amor a Deus? Ora, envolvendo-se com a justiça de Deus. Se eu não conheço o reino de Deus, eu não entendo nada de amor. E eu, ao invés de dar amor, eu vou dar interesse. Eu dou amor à esposa enquanto ela me amar, porque o dia que ela não me amar, eu não quero mais saber dela. Então isso nunca foi amor, me perdoe. É um interesse. O amor humano é interesseiro. O amor humano, na sua essência, é interesseiro. Logicamente, um cristão, ele consegue estar acima dessas coisas. O cristão, ele consegue entender que Deus nos amou quando nós nem o conhecíamos. E se nós meditarmos sobre isso, nós vamos ver que devemos amar a todos, mesmo não conhecendo-os, ou mesmo conhecendo as suas falhas. E aí eu pergunto, é fácil amar o inimigo? É fácil perdoar aquele que lhe ofende? É fácil perdoar aquele que vai contra você? Não é, mas é a nossa intenção. Precisamos trabalhar para que esta crise de prioridade não entre em nós, senão nós vamos priorizar, ao invés do perdão, o ódio, a vingança, o desamor. Veja que eu estou falando da igreja que está vivendo uma crise de identidade, uma crise de prioridade, porque ela sai do contexto do que Jesus acabou de falar. Quando em Adão e Eva, lá no Gênesis, eles priorizaram os desejos pessoais. A história do Gênesis conta que Eva olhava com olhos de cobiça para um determinado fruto de uma árvore que não devia tocar. Essa é a história. O resumo dela é que ela olhou com desejo de cobiça. E ela tinha a oportunidade de, na cobiça, obter. E ela usou o livre-arbítrio para obter. E ela se sentiu bem quando obteve, porque os olhos se abriram, né? Essa ideia do judeu dizer que os olhos se abriram, é que ela viu coisas que até então ela não via. Ela gostou do que ela fez. Você começa a pensar em coisas do nosso tempo, coisas que nós não devíamos nos envolver, mas acabamos nos envolvendo. No primeiro momento é tudo bom, mas depois nasce o fruto daquela semente. O marido se aproxima, come também do fruto. E você lembra que o texto do Gênesis não coloca Deus questionando Eva. Na visão do judeu, a palavra liberada era para o Adão, o homem, ele foi o primeiro. A mulher foi dada para que ele cuidasse dela. O mundo hoje está todo de cabeça para baixo. O homem não cuida, o homem quer matar, o homem quer subjugar, quer escravizar. Está tudo o contrário. Mas o que Deus fez? Deu a ele a oportunidade de preencher o vazio, dando a ele uma esposa. Cabia a ele, qual é o pecado de Adão? Não cuidar devidamente da mulher que Deus deu a ele. Não sei como funcionou.
Não sei se ele pegou o cartão de crédito, né? Deu a senha e disse para Eva, vá fazer as compras. A senha é essa. Tem limite esse cartão, meu amor? Não, não tem, eu confio em você. Quando ela veio com as compras, ele falou, que é isso, mulher? O erro não foi dela. Ela não conseguiu segurar. Eu estou só exemplificando, tá? As mulheres são mais controladas que os homens, sim ou não? Os homens não falaram nada, então tiveram a oportunidade de se defender, né? O que Adão fez, irmãos? Culpou Eva. No final ele estava culpando Deus, Senhor, a mulher que tu me destes. Olha só. Como nós queremos nos esquivar da nossa responsabilidade. Eles erraram, eles não priorizaram Deus, eles priorizaram os desejos pessoais. E a gente vai no Antigo Testamento, de Gênesis até o último profeta lá, Malaquias, e nós vamos ver que todos aqueles homens que são citados ali, tinham interesses próprios. O rei queria ser rei para ser mais forte, mais rico, mais dominador. Ele não estava fazendo aquilo para a glória de Deus. Os profetas muitas vezes se colocavam na brecha, mas entendiam que eles queriam a resposta aos olhos deles. Vocês lembram que um grande profeta de Deus chamado Samuel, ele vai se queixar com Deus e diz, Deus, esse povo está pedindo um rei, eu não aguento mais esse povo. O que na verdade está acontecendo? Samuel está em crise. Samuel, ao invés de entender que aquele povo estava se rebelando contra Deus, ele viu que o povo se rebelava contra ele. Então, no final das contas, o que ele queria? Que o povo obedecesse a ele. Se o povo obedece a Deus, o que o profeta vai fazer? Concordar. Mas ele não pode tomar as dores para ele. O povo vai dar contas a Deus. Eu separei 3 exemplos aqui do livro de Atos, que nós vamos entender essa crise de prioridade na era cristã. O livro de Atos vai escrevendo a história da igreja, que a gente chama de igreja primitiva, né? Você já deve ter ouvido muito esse termo. A igreja lá do princípio, quando eles se reuniam e os moveres aconteciam. Vamos ler comigo lá em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Veja que aqui já existe uma crise de prioridade nesta igreja. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8 diz, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Olha a resposta. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe a vocês ficar perguntando o que não deve. Não cabe a vocês querer saber quando é que os inimigos vão ser mortos. Não cabe a vocês essas coisas. O que vocês deveriam estar priorizando? Aí ele diz aqui, ó, mas vocês receberão poder real, no grego dunamis, ao receber sobre vocês o Espírito Santo. Priorizem isso, priorizem ser cheios do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Priorizem ser cheios do Espírito Santo. Priorizem se encher do conhecimento de Deus. Priorizem conhecer o que Deus tem para você, e não o que você quer de Deus. Percebe que aqui tem uma ordem de prioridade, que a gente sabe que a igreja foi se perdendo, né? O que eles estavam priorizando aqui? Datas. Eles estavam priorizando a revelação do futuro. Eles estavam priorizando a vingança contra os inimigos. Restaurar o reino a Israel é devolver a liberdade que eles perderam quando os romanos chegaram. É disso que eles estão falando. E Jesus fala, vocês estão preocupados com isso? Vocês deveriam se preocupar em ser cheios do Espírito Santo. Então fiquem reunidos, priorizem a oração. Priorizem a comunhão, priorizem ficar juntos. Olha como é que a igreja está em crise de prioridade, desde 2000 anos atrás. Eles estavam preocupados não com o futuro espiritual de Israel, eles estavam preocupados com o futuro do Israel estabelecido pela força, porque Israel sempre foi um povo que guerreava, que recebia terra, que Deus mandava tirar os habitantes, eles iam lá, brigavam com os filisteus, brigavam com todo mundo.
viram Deus tirá-los com a mão forte do Egito. Eles estão nessa visão. Quando Jesus vem trazendo as coisas espirituais, eles ainda não haviam percebido que a guerra não era física, era espiritual. Mas como eles estão vivendo subjugados pelos romanos, eles estão preocupados com a libertação quanto aos romanos. E aí eles perguntam, olha, pensa, gente, pensa. Se nós tivéssemos aqui nessa igreja uma aparição de Jesus, de verdade, não estou falando dessas aparições aí não, e Jesus perguntasse para você, cada um de vocês, qual é a sua prioridade? Pode pedir que eu faço. O que você ia pedir? O que você ia pedir para ele? Não precisa responder para mim. Eu acho que todos nós falharíamos. Todos nós falharíamos. Nós pensaríamos nas nossas guerras pessoais e esqueceríamos na guerra principal, que é do próprio Deus. Talvez devêssemos pedir um coração verdadeiramente quebrantado para não perdermos a salvação. Talvez devêssemos pedir a santidade para que pudéssemos, quando morrermos, olhar a Deus. Isso é prioridade. Mas nós seríamos tentados a pedir a conversão de um amigo, de um familiar, libertação das drogas de alguém, vingança contra os inimigos. Essa aí deveria estar lá no topo da lista, né? Jesus, dá para dar um jeitinho no meu vizinho lá, que está jogando pedra no meu telhado? Sério, irmãos. Nós seríamos tentados a isso, pela nossa natureza humana. Então Jesus entende e diz para eles, vocês não deveriam estar preocupados com isso. Vocês deveriam estar preocupados em se libertar da prisão espiritual que vocês estão vivendo por conta da interpretação da lei. Quando vocês estiverem entendendo a comunhão e receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão ser libertos. Para quê? Para não cometerem os mesmos erros do passado. Todos os erros de Israel do passado que estão escritos na Bíblia, nós devemos ler não para julgá-los, mas para não repetir os mesmos erros. O segundo ponto está em Atos também, capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E aí eu vou pular para o versículo 21 para a gente ganhar tempo, porque ele vai discorrer. E aí na sua mensagem ele diz, portanto, versículo 21, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Bom, até aqui tudo bem, mas aqui a gente continua vendo que a crise de prioridade está batendo a igreja. Porque a prioridade deles não era ser em número 12. Isso aqui é um modo do judeu explicar a questão do 12. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 meses do ano, 12 frutos do Apocalipse. Toda essa questão da numerologia é um modo do judeu tentar dizer a relevância. Mas a questão aqui é que eles deveriam priorizar o quê? A pregação imediata do Evangelho, independente se eles estão em 12 ou 11. Então, quando Judas sai daquele grupo de 12, que para ele já era algo interessante, ter 12 no grupo de Jesus, eles imediatamente estão preocupados em trazer uma nova pessoa para ocupar o espaço. Olha a preocupação desses homens. Vamos chamar quem? Vamos chamar José, o Justo, ou Matias, porque são dois homens cheios do Espírito Santo. Vamos separá-los, vamos levantá-los. Queridos, a Bíblia mostra que nenhum desses dois, nem o José que ficou de fora, e nem Matias que entrou no grupo dos 12, teve papel relevante na igreja de Jesus. Eles perderam tempo.
porque a preocupação deles ainda estava em cumprir os 12. E veja como eles fizeram isso. O texto diz que eles lançaram sorte. Lançou sorte. Como foi, não sei. Pedrinha. Vamos jogar 3 pedrinhas para um, que se cair virado, o outro é que vai ser escolhido. Né? Eu não sei se já haviam dados naquela época. Quando nós pensamos em contar com a sorte, nós não estamos debaixo de uma revelação de Deus. Não estamos. Você pode tirar no palitinho, já brincou de tirar no palitinho? Para o ímpar, já brincou de para o ímpar? Você pode brincar dessas coisas para distração, não tem pecado nenhum. Mas para tomada de decisão, escute o que eu vou dizer. Um neurocirurgião, hoje eu ouvi uma palavra maravilhosa, ele dizendo que há uma área do nosso cérebro que é colocado em atividade quando nós oramos. Quando nós oramos, esta parte aqui começa a entrar em atividade e é suficiente, coloca em exercício a nossa mente, sabe para quê? Para tomarmos decisões positivas. Isso significa que o crente que não ora, quando ele vai tomar uma decisão, ele não sabe como agir. Ele tem a mesma Bíblia que todos temos. Ele anda de um lado para o outro, ele procura resposta, ele vai no gabinete do pastor, ele conversa com o irmão, ele coloca no Facebook, mas na hora dele tomar a decisão, ele não sabe o que fazer, sabe por quê? Porque ele não tem essa parte do cérebro ativa para decidir e usar tudo que Deus colocou no coração dele. Eu não estou usando ciência para testar o que Deus falou, não, porque eu sei o poder da oração. O que nós precisamos fazer, queridos, ao invés de nos preocuparmos com as questões humanas, pastor, qual é o título que eu vou receber? De crente, de servo, de sofredor, de trabalhador. Não preocupe-se com o título, faça o melhor para Deus, priorize o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa, Deus vai acrescentar na sua vida. Nós estamos perdendo tempo demais priorizando o que não é prioridade, queridos. Não há prioridade nenhuma na escolha desse apóstolo que vai substituir Judas. Não há. E eles já haviam ouvido sobre isso. Lá em Mateus capítulo 18, lê comigo isso, ó. Mateus 18, versículo 1. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, olha o que eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Eles estão preocupados com isso. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Sabe o que Jesus está dizendo? A prioridade para vocês hoje não é saber quem vai ser o maior. É quem vai se humilhar verdadeiramente diante do Senhor. Eles estão invertendo as prioridades. Aí eu falo que a igreja está vivendo essa crise. O último texto, então, para a gente encerrar, está lá em Atos 3, versículo 1. Eu disse que seriam 3 textos em Atos para a gente entender essa crise de prioridade. Atos 3, de 1 a 5. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aqui não pela igreja cristã em si, mas pela prática dos judeus, a misericórdia, a benevolência daqueles que entravam na igreja era simplesmente dar esmolas aos que precisavam. Isso não mudou. Até hoje nós temos pessoas que olham para a igreja como um lugar de receber esmolas dela. Mas nós não fomos chamados para receber esmolas da igreja. Posso ouvir o amém dos irmãos? Nós fomos chamados para ajudar os necessitados, não de se fazer necessitado para usufruir da igreja. Não fomos chamados para isso. A igreja não é um lugar das pessoas se darem bem. A igreja não é um lugar para as pessoas fazerem sucesso. A igreja não é um lugar para usarmos a palavra de Deus para o benefício próprio. A igreja não pode ser seduzida a isso, porque aquela prática de levar um homem pedindo esmola à porta da igreja
é que a igreja é vista como lugar de fazer misericórdia, de fazer doações, de atender os necessitados. Pode ser? Lógico que pode. Mas quando Pedro e João olham para aquele homem e dizem para ele: olha, eu não tenho dinheiro, você quer Jesus? Vai se converter, você quer Jesus? Me dá a mão. Aí ele estende a mão, aí ele levanta. No momento que ele levanta, ele é curado. Imediatamente deixou de ser coxo, ele entra na igreja, porque o coxo não pode entrar na igreja, agora ele pode. E quando ele entra na igreja, a gente começa a entender que tudo que a igreja tinha que fazer era convidá-lo para entrar na igreja e não deixar ele do lado de fora. A igreja está vivendo a crise de prioridade quando nós deixamos de fora aqueles que não são iguais a nós. Aí está um problema sério. Que a igreja não aprendeu a lidar com a dificuldade dos outros, com as diferenças. Nós temos que abraçar a todos. Isso não é compactuar com nenhum tipo de pecado, tá? Não podemos. Quando o pastor fala sobre contra o pecado, quando eu estou pregando, os demais pastores pregando contra o pecado, é porque nós temos que odiar o pecado, irmão. Nós temos que ter raiva do pecado, ódio, ira, pisar no pecado. Mas o pecador que está envolvido com o pecado, não, esse nós temos que amar. Esse nós temos que oferecer ajuda, amor, abraço. E a igreja consegue entender isso? Nem todos. Estamos numa crise de prioridade. Por quê? Priorizamos a nós, a nossa família, o nosso culto, os nossos modos de pensar. Essa crise de prioridade abate a igreja moderna sem dificuldade alguma. Quando ele entendeu o que era prioridade, qual era a prioridade para aquele homem que pedia esmola? Dinheiro. E eu vou dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo das igrejas cheias de mendigos espirituais. Crentes que estão olhando para a igreja pensando em ganhar algo. Eu vou ser dizimista porque Deus vai me trazer prosperidade. Olha que perigo, irmãos. Ele sempre te deu do melhor dessa terra. O problema é que você queria ver a quantidade disso. Ele sempre nos sustentou quando nós não éramos ninguém. Sabe quando Ele nos sustentou? Quando nós não éramos ninguém? Quando Ele colocou o pai e mãe ou quando colocou alguém para cuidar de nós. Quando Ele levantou pessoas para nos abençoar. Quando Deus mandou alguém abrir uma porta de emprego e você nem entendia por que estava acontecendo isso, era Deus cuidando de você através das pessoas. Imagina se nós priorizamos Deus acima de todas as coisas. Quantas portas Ele vai abrir, quantas bênçãos Ele vai derramar, quantas coisas maravilhosas nossos olhos vão ver. Então, para resumir, nós acabamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais na fé. Não priorizamos o que deveria ser prioridade, não abrimos os olhos para a verdade, estamos presos muitas vezes aos erros do passado e acabamos deixando Jesus para segundo plano. Não faça isso, igreja. Não vamos entrar nessa crise de prioridades. Faça uma lista, faz. Sabe o que é lista de prioridade? Eu vou dar um exemplo para você. O que você pretende fazer amanhã, segunda-feira? Qual é a sua maior prioridade? Prioridade não significa fazer no primeiro momento. É bem provável que no primeiro momento você acorde, dê um tapa no celular para ele calar a boca, né? O celular fica lá falando, acorda, 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 acorda. Aí você aperta ele para ele ficar quieto. Como quem diz, já acordei. Aí a sua prioridade ou é tomar café ou escovar os dentes. Tem crente que escova o dente primeiro, tem crente que toma café primeiro. Tudo bem, mas nenhum dos dois é prioridade. Nenhum dos dois é prioridade. É higiene, é alimentação, é cuidado com o corpo. A prioridade seria agradecer a Deus por você estar de pé. Agradecer a Deus por você fazer parte do reino dele. Agradecer a Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Isso é prioridade. E você não vai deixar de fazer as coisas secundárias. Você vai escovar o seu dente, vai tomar o seu café. Mas antes de escovar o dente, você não precisa orar não, tá, irmão? Senão a gente fica doido orando para qualquer coisa. Mas você só tem pasta de dente porque Deus te deu saúde para trabalhar ou dinheiro para comprar. Você só tem água na torneira porque Deus quis que você tivesse.
A gente não precisa dar valor a essas coisas, não, a gente fica doido, né? Obrigado, Jesus, pela água, obrigado, Jesus, pela pasta de dente, obrigado por essa escova. Não, você não precisa fazer isso. Mas na hora que você vai comer aquele alimento que você prioriza como importante antes de sair, agradeça a Deus. Curva a sua cabeça, você não precisa nem falar. Diga, Senhor, muito obrigado porque eu consigo ter esse alimento na minha mesa. Não reclame pelas coisas que você não tem. Seja grato pelas coisas que você tem. Não repare as coisas que outros têm e você não. Porque Deus cuida dos dois do mesmo jeito. Cuida daquele que tem e cuida daquele que não tem. A prioridade é Cristo. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como ele nos disse no verso 33 de Mateus 6. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas são essas? Todas essas que julgamos ser prioridade não são, todas elas serão acrescentadas. Eu louvo a Deus porque você hoje priorizou esse tempo na casa do Pai. Eu louvo a Deus porque a cada dia você tem aprendido que a prioridade é Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pés, vamos fazer a nossa breve oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus tem coisas a acrescentar na vida daqueles que priorizam Ele. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, neste santo lugar, Pai. Obrigado porque abrimos mão das coisas que julgávamos importantes para nós, para ouvirmos a Tua palavra neste momento. Que a Tua palavra esteja em nós, que a Tua palavra verdadeiramente vivifique o nosso entendimento, que a Tua palavra faça a manutenção necessária da nossa santidade. Que possamos andar não à vista dos homens, mas diante dos Teus olhos, Pai, priorizando o Teu reino e a Tua justiça. Obrigado, Jesus. No momento em que estivermos agora participando da ceia, que o Senhor, sendo o principal de todas as coisas, ministre sobre nós sabedoria, ministre sobre nós cura, ministre sobre nós unção de alegria para estarmos na Tua presença. Ministre sobre nós libertação das coisas desse mundo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome do Pai. Amém e amém.